Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Cláudio Luiz Caivano, esse que vos fala. No vídeo de hoje, eu quero falar rapidamente com vocês sobre as manifestações do dia 15 de maio último, né? Sábado, vulgo sábado passado, e a apresentação das pesquisas do Datafolha. Vamos fazer uma comparação rápida sobre isso, sobre o que significa e o que nós precisamos fazer para ficarmos livres desse tipo de ocorrência no Brasil. Então, roda a nossa vinhetinha rapidamente e já voltamos para os trabalhos de hoje. De volta aos trabalhos, muito obrigado por ficar aqui até agora. Siga mais um pouquinho, não se esqueça. Se você não é inscrito, se inscreva. Se gostar, curta. Se não gostar, descurta, mas não deixe em nenhuma das hipóteses de deixar seu comentário. Crítica, sugestão, seja lá o que você tiver vontade de escrever, eu não faço censura, vai ficar lá marcado. Eu noto que somente 30% dos meus inscritos recebem as notificações, talvez porque não tenham apertado lá a opção do sininho todas. Então, volta lá, clica em todas para você poder ser notificado toda vez que eu lançar um novo vídeo. No sábado, o podcast, que vai ficar fixo aí na minha programação, vai ficar fixo e todo sábado às 10 horas da manhã ele vai estar lá à disposição para você ouvir a minha análise, a minha avaliação sobre a live do presidente que ocorre todas as quintas-feiras. A partir desta semana, na quarta-feira, além dos 2 vídeos normais que a gente vai ter, você vai ter a estreia do programa Arena da Verdade. E por que esse nome, né? Às 20h30. E por que esse nome Arena da Verdade? Porque aqui nesse canal, em todos os lugares que eu estiver na minha vida, eu vou ter sempre um compromisso com a verdade. Não é à toa que eu uso aquela frase em latim, vince omnia veritas, a verdade sempre vence. Vai estar escrito aí para você. E eu atribuo na minha vida o lema do compliance, foi a formação que eu fui buscar e que me identifiquei, que é haja de acordo com o seu discurso. Então, tudo que eu faço na minha vida, eu tento seguir essa premissa. Isso posto, já me delonguei demais, vamos lá na minha avaliação sobre as manifestações de 15 de maio e o Datafolha. Desculpe, tive que rir, não tem outra situação que a gente possa depreender desse engodo que são as pesquisas, as famigeradas pesquisas de intenção de voto. Eu não posso usar um termo imediato e dizer, todas são compradas, porque eu teria que apresentar provas, afinal de contas eu sou um advogado e sigo as premissas da legislação. Mas muito me espanta a apresentação de uma pesquisa supostamente eleitoral, sem a mínima definição dos candidatos que irão disputar daqui mais de um ano ainda as eleições presidenciais, sendo que 2 deles já anunciaram que deixaram as disputas, né? Ou seja, Luciano Huck e o ex-ministro Sérgio Moro, além de você colocar em termos diferenciados esses candidatos para que as pessoas façam as suas escolhas. Isso, eu estou partindo da premissa que efetivamente essas pesquisas existiram. Seguindo esse pensamento, a gente tem que entender. Como disse hoje pela manhã o José Maria Trindade na Jovem Pan, e aí eu tenho que concordar com ele, a pesquisa pode até ter existido, pode ter sido feita e deve ter sido feita. No entanto, as variáveis que foram utilizadas, a forma de colocação das perguntas, as anotações, os critérios e os próprios cálculos para poder dimensionar esses percentuais, sabe-se lá que critérios seguiram. Por que eu estou dizendo e afirmando? Na verdade, estou afirmando, acompanhando o José Maria Trindade. Porque a pesquisa é completamente dissonante do que nós pudemos observar nas ruas, tanto em 1º de maio quanto agora em 15 de maio. A de Brasília, dessa vez, foi gigantesca e durou, segundo os relatos do próprio José Maria Trindade, que eu já ouvi de manhã e estava ouvindo agora há pouquinho, antes de começar a gravar esse vídeo, foram gigantescas. E por que eu estava ouvindo? Porque ele é de lá, então ele acompanhou. Diz que foi o dia inteiro. Inúmeros caminhões saíram de vários pontos do Brasil. A exemplo do vídeo do Gustavo Gayer, viajando com os caminhoneiros, levando tratores, levando animais. Veja, quando você observou isso na história da nossa nação?
sem ter eleição, sem ter nenhum tipo de acontecimento, de maneira espontânea, as pessoas irem para a rua demonstrar o seu apoio ao presidente? Eu não me recordo. E eu tenho 50 anos de idade. Estou batendo toda hora nisso só para dizer que eu tenho 50 anos, mas estou bem. 50 anos de vida eu não vi nada disso acontecer. A população foi para as ruas, pelas diretas, né, nessa chamada abertura ou reabertura democrática brasileira, mas depois disso você via manifestações por um determinado motivo e elas acabavam não sendo totalmente espontâneas. E dessa vez, isso quando em apoio a alguém, a algo, a uma causa ou a alguém. E dessa vez elas foram todas elas espontâneas. Isso tem que ser levado em consideração, embora as mídias não levaram isso em consideração. E isso sim é para você ficar antenado. É com esse contexto que eu quero fechar o meu vídeo. É com esse contexto que você precisa estar antenado. Por que as mídias não anunciaram? Porque se você faz uma narrativa apresentando essa pesquisa, você não pode fazer a outra narrativa ao mesmo tempo apresentando as manifestações. Então, minimamente, eles estão tentando ser coerentes nessa narrativa que eles se utilizam. E essa narrativa que eles se utilizam é contra o Brasil. Não é a favor do Brasil. É isso que todo mundo precisa entender. É por isso que é importante não só o meu vídeo, mas o vídeo de inúmeras outras pessoas que você com certeza conhece, Ed Raposo, Gustavo Gaia, o pessoal do Momento Conservador, o Anderson Sampaio, do Diretoria da Direita, a Valéria, e todos os outros que você conhece, Camila Bidu, você tem que divulgar esses vídeos, você tem que compartilhar esses vídeos, porque isso precisa chegar em mais pessoas. Não adianta nós continuarmos falando para a nossa bolha, e de fato sempre vai existir uma bolha, é natural que exista uma bolha, por similaridade, por empatia com o assunto. Isso, a gente precisa quebrar essas barreiras e aumentar isso. Claro que quando você tem manifestações como as de 15 de maio, isso acaba tomando outras proporções e chamando mais e mais pessoas. Mas existe muita gente que ainda não entendeu o que está acontecendo no Brasil. A gente precisa quebrar essas amarras do assistencialismo, do clientelismo, do coronelismo, e isso passa por todas essas liberações, essas verdadeiras libertações que o Bolsonaro está promulgando e promovendo no Brasil, haja vista o caso da água no Nordeste. Isso é muito bom para o Brasil e precisa ser divulgado. Por que que as obras do presidente não são apresentadas na mídia? Porque isso não interessa. Você já viu, como eu disse no podcast, algum político pensar em terminar obras de seus antecessores? O Bolsonaro acabou uma obra que estava parada há mais de 47 anos. 48 anos, para ser mais exato agora, porque ele conseguiu terminar o ano passado, que é a BR-163. Estava desde o governo Ernesto Geisel. Então me responda rapidamente, você se recorda de algum presidente no passado que terminou obras porque ele teve essa intenção única e exclusivamente, espontânea, de terminar obras de outros presidentes? Não, você não vai encontrar, porque não é uma verdade. Só vai terminar a obra um político que queira se promover, se autopromover. E o Brasil está tendo um movimento diferente. E você precisa entender que esse movimento é para o bem do Brasil. Na verdade, obviamente, quando eu estou falando você tem que entender, é porque a gente está dizendo e está falando para todas as pessoas que, para onde o nosso vídeo puder chegar e para quem o nosso vídeo puder chegar. É isso que a gente precisa, é isso que todos nós brasileiros precisamos. Mais patriotismo, menos ideologia. Acho que essa é a máxima que a gente precisa usar. Mais patriotismo e menos ideologia. Para finalizar mesmo de verdade agora, eu prometo, para finalizar, a gente tem que lembrar que temos que apoiar o que está sendo grosseiramente chamado de voto impresso, mas nada mais é do que voto auditável, porque ninguém vai ter acesso àquela impressão que será feita pela máquina, pela futura máquina, e que já é feito no Paraguai. Então nem isso, mas nem essa piada mais a gente pode fazer, não pode dizer assim, la garantia sou idiota, em relação ao Barroso, que fez essa propaganda, para mim, vergonhosa, e penso sim que precisa ser dada a explicação para essa propaganda do TSE, a essa altura do campeonato, contra o próprio voto auditável. O ministro Barroso precisa se explicar.
isso não está claro, isso não me cheira bem, e ele precisa vir a público para dizer por que ele fez isso no mesmo momento em que está se discutindo no Congresso as questões do voto auditável, e que usou uma suposta empresa que já tinha alguns problemas em licitações anteriores. Isso precisa ser explicado. Nós não podemos permitir que a próxima eleição aconteça sem a auditabilidade do voto. Isso é primordial para que essa reabertura do Brasil continue acontecendo. Nós precisamos nos unir. Então, conto com você, obrigado por estar até aqui. Não se esqueça do que eu pedi lá no meio, assim que começou a vinheta, se inscreva, curta, etc. Não vou me repetir. Se não é inscrito, se inscreva e clica lá no sininho para receber as notificações. Muito obrigado pela sua audiência. Até uma próxima.